Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu hoje gostaria de estar consigo a olhar neste livro de Juízes. Aqui as narrativas deste livro descrevem um período bem difícil na nação de Israel. O povo havia entrado na terra prometida, na terra de Canaã, e estava ainda sob a liderança de Josué. Até a inauguração da monarquia, vemos ali o tempo que decorre, é regido por uma série de juízes. E vamos ver o que é que acontece àquela nação. À nação de Israel, qual é a atitude que eles têm diante de várias situações. Vamos ver então o versículo-chave deste mesmo livro de Juízes. Ele encontra-se no capítulo 21, lá bem para a frente, no verso 25. E ele diz: nesse tempo não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que bem lhe parecia. Infelizmente esta era a atitude do povo de Israel. E parece que não é muito diferente da atitude do nosso povo hoje em dia. Cada um faz aquilo que bem lhe parece. Cada um tem a sua própria verdade. Então parece que esta ideia do pós-modernismo não é assim tão recente como isso. Parece que a nação de Israel já vivia neste período em que eles estavam a acabar de entrar na Terra Prometida, ainda estavam sob a liderança de Josué, ou ela estava praticamente a terminar, e durante aquele processo cada um fazia o que bem lhe parecia. Ou seja, cada um tinha a sua própria verdade. Cada um fazia aquilo que era mais ou menos correto aos seus próprios olhos. Mas, infelizmente, isso tem normalmente consequências tremendas. Quando achamos que realmente nós é que sabemos e não damos ouvidos aos outros, quando não damos espaço a ser corrigidos pelos outros, isso traz consequências tremendas. E esta era a situação da nação de Israel naquela altura. O livro de Juízes é um livro considerado histórico e tem dois objetivos principais. O primeiro é narrar a história do povo de Israel desde a morte de Josué até Samuel. E que este Samuel, que foi realmente simultaneamente juiz e também profeta e sacerdote. Ele estabelece também uma ponte, este livro, entre Josué e o início da monarquia com a escolha de Saul para o primeiro rei. Não houve um líder que tomasse o lugar de Josué, na realidade. Não houve um líder que fizesse o trabalho que Josué e Moisés haviam feito. Assim, de alguma forma, ninguém pôde substituir nem Moisés nem Josué. O segundo objetivo deste livro é de caráter moral. Ele mostra realmente a decadência moral do povo de Israel desde o seu último líder vigente, que era Josué. Cada um fazia aquilo que bem entendia, cada um fazia mais ou menos o que achava correto. E por isso, provavelmente, neste livro vamos encontrar situações bastante dramáticas, situações que nos vão provavelmente chocar, até atitudes que o povo assumiu de uma forma muito criminosa, de uma forma muito horrível mesmo. Houve atitudes neste período tremendas, que Deus realmente ficou triste com elas. Mas isso nós iremos ver com mais pormenor ao longo deste livro. Nós vamos então começar ainda no capítulo 1, no verso 1, pelo início deste livro. E vamos ver então aquilo que Deus tem para nos ensinar através do exemplo do povo de Israel. Diz assim o verso 1. Após a morte de Josué, os israelitas consultaram o Senhor, perguntando-lhe: qual das nossas tribos há de ir à frente para combater os cananeus? Então começa aqui a relatar o período após a morte de Josué. Após esse período eles buscam a Deus, mas esta atitude de buscar a Deus foi sol de pouca dura, como se costuma dizer. Vemos que no final deste livro o estado moral e espiritual do povo
era completamente aliado das coisas de Deus, ninguém queria saber qual era a vontade de Deus, cada um fazia o que bem entendia. Mas realmente eles começaram relativamente bem. Começaram buscando a Deus para saber qual era a vontade de Deus. E isto é a primeira lição, talvez, que nós podemos retirar daqui. Muitas vezes nós começamos o nosso relacionamento com Deus de uma forma intensa, sentimos esse amor, essa paixão por Deus, visitamos a igreja mais próxima da nossa casa, lemos a Bíblia, oramos, mas alguns anos depois, 3, 4 anos, 5 anos depois, esse amor começa a esfriar, começa a deixar de fazer sentido algumas coisas, começamos a deixar de ler a palavra de Deus, começamos a deixar de obedecer àquilo que Deus tem para nos dizer. E infelizmente isso traz um prejuízo catastrófico para a nossa vida. É necessário de facto nós conduzirmos a nossa vida de uma forma moral e espiritual sadia, para que realmente nós possamos ser pessoas saudáveis em termos morais, espirituais, sociais e emocionais. Infelizmente muitas pessoas têm grandes dificuldades emocionais, muitos estão a recorrer hoje e cada vez mais a psicólogos, psiquiatras, a situações de doenças mentais que muitas vezes têm a sua origem num encobrimento de pecados, têm a sua origem no viver esses mesmos pecados de uma forma constante, tentando ludibriar, enganar, e a pessoa vai criando quase uma esquizofrenia emocional, não permitindo que a cura venha ao seu coração através da confissão do pecado. E este período aqui que a nação de Israel vai vivendo é um período realmente triste por causa destas situações, mas eles começam bem, eles começam por buscar a Deus, para saber o que deveriam fazer. Este período aqui deveria ser para os israelitas um período de fama, de prosperidade, de triunfo, mas em vez disso foi um tempo de trevas, de decadência moral e espiritual. Os filhos de Israel tinham entrado na terra prometida com grandes expectativas, cheios de esperança. Era de esperar que o povo, ao sair do Egito, depois de terem atravessado o deserto e tanta situação difícil que eles viveram, ao entrar na terra tivessem o ânimo para se manter ligados a Deus. Mas em vez disso, o povo se foi afastando de Deus. Vemos no livro de Juízes, um pouco mais à frente, no capítulo 2, no verso 11, onde lemos: "E então o povo de Israel desagradou ao Senhor e começou a prestar culto aos ídolos de Baal." Vejamos ao ponto que o povo chegou. Começou a servir outros deuses além do Deus vivo e verdadeiro. Deus havia prometido estar com o seu povo. Deus tinha feito maravilhas tremendas. Mas pouco tempo depois, o povo começa a prestar culto a outros ídolos. E ainda neste mesmo capítulo 2, no verso 12, ele diz: "Afastaram-se do Senhor, do Deus dos seus antepassados que tinham os tirado do Egito, e entregaram-se ao culto de outros deuses, os deuses dos povos circunvizinhos, e adoraram-os, provocando a indignação de Deus. Deixaram de prestar culto ao Senhor, trocando-o pelos ídolos de Baal e Astarote." E no verso 14 diz: "O Senhor ficou muito irritado contra Israel e permitiu que os ladrões os despojassem do que possuíam, e entregou-os aos inimigos vizinhos, pelo que o povo já não podia mais resistir-lhes." Estas eram as consequências do povo se afastar de Deus. Quando o povo se afastava de Deus, então acontecia que Deus chamava a atenção do seu povo e dizia: "Não pode ser assim, vocês têm que tomar atenção." E nós sabemos que muitas vezes é no meio da adversidade, no meio da dificuldade, que nós nos lembramos de Deus. É nessa altura que nós oramos mais, é nessa altura que nós buscamos a palavra, quando surgem situações de doença, de dificuldade financeira, situações de problemas conjugais. Talvez aí nós ficamos: espera lá, alguma coisa está mal, eu preciso de Deus para resolver esta situação, e voltamos-nos para Deus. Então este é um ciclo mais ou menos que se vai mantendo ao longo da história. O homem aproxima-se de Deus, Deus o abençoa. Depois o homem, nesse processo, muitas vezes se afasta de Deus, Deus o repreende e o traz de volta para si. O homem se arrepende e então volta-se para Deus, e de novo Deus o abençoa e o homem se volta a afastar de Deus. Infelizmente, este parece ser o ciclo geral da humanidade. Por isso podemos dizer que este livro aqui de Juízes é como se fosse um livro da filosofia da história de um povo. A história, no fundo, da humanidade. Quando estudamos alguns livros, vamos vendo este ciclo repetido. E encontramos-lo, por exemplo, no livro de Isaías.
vamos ver exatamente que o profeta lá fala novamente desta história, desta filosofia da história do povo, e aponta três passos que são normalmente reconhecidos neste tipo de cenário. Um deles é a apostasia espiritual, é o primeiro passo. O povo afasta-se de Deus. Em segundo lugar, por causa da apostasia espiritual, o povo entra em decadência moral. E por isso começa a permitir no seu seio determinadas práticas que são de facto contraproducentes para a sociedade. E em terceiro lugar, o terceiro passo, que é na sequência, é a anarquia política. Ou seja, começa uma apostasia espiritual, o povo não quer saber de Deus, e em seguida começam a ter práticas que são contrárias à vida em sociedade, que põem em risco a vida social, seja através de crimes, através de práticas sexuais, e que não permitem o desenvolvimento de uma sociedade de uma forma saudável. E, em consequência, isso traz a anarquia política, traz uma instabilidade tremenda à nação. Esta tem sido a realidade da história de Israel e talvez da história de muitos povos, se calhar até do próprio povo português. Normalmente, as grandes nações viveram este processo e depois entraram em declínio exatamente por causa deste processo que se verificou. Esta tem sido a história da humanidade. Um dos grandes generais do exército americano uma certa vez disse: nestes dias de grande tempestade, onde vemos a desorientação moral do poder político e em que todas as áreas da sociedade estão infectadas, é imperativo que todos os homens que creem em Deus se mobilizem e se levantem para defender e preservar os valores morais e espirituais sobre os quais esta nação foi fundada, para que esta base continue a ser o impulso para o desenvolvimento moral e nacional. A história facilmente se esquece que os precedentes da decadência moral das nações não passaram somente pela decadência política e económica, mas sim passaram pelo declínio espiritual dos valores, dos costumes, e passaram pelo declínio da palavra de Deus e levaram inevitavelmente ao declínio moral e à destruição total. Realmente esta frase deste general faz todo o sentido e nós, olhando aqui para o livro dos Juízes, vamos ser confrontados exatamente com isso. Quando o povo perde valores, que são no fundo valores que regem qualquer sociedade, mas estão escritos na Bíblia, por isso são valores cristãos, eles, quando perdem esses valores, a sociedade vai desmoronando. Quando consideramos que é relativo falar a verdade, podemos ou não falar a verdade, os políticos podem ou não falar a verdade, podem ou não prometer e cumprir ou não, é indiferente. Quando achamos que é relativo a fidelidade, porque afinal de contas podemos ser infiéis no casamento, podemos ser infiéis no trabalho, podemos ser infiéis aos nossos amigos, e quando a fidelidade deixa de ser um valor, quando a honestidade deixa de ser um valor, quando a palavra de honra deixa de ser um valor, então começamos a destruir-nos uns aos outros. Já não há confiança no vizinho, já não há confiança no negócio, já não há confiança até no cônjuge, não há confiança em casa. Isso leva a uma destruição de uma sociedade, leva à destruição de um povo. Eu creio que nós necessitamos de recuperar valores que não têm só a ver com uma moral religiosa, mas têm a ver com uma moral social, uma moral que faz diferença na sociedade, que restabelece o sentido de grupo, restabelece o sentido do coletivo, traz honra, traz prazer à nação. E isso é necessário ser recuperado na nossa própria terra. Quando nós realmente começarmos a viver esses princípios, certamente aprenderemos aqui com o livro de Juízes coisas muito interessantes e veremos na nossa própria pátria coisas bastante diferentes, coisas acontecerem que realmente não estaríamos à espera. Aqui este livro de Juízes realmente é um grande livro para nos ensinar a nos voltarmos para Deus. Por outro lado, vemos aqui que o livro de Juízes mostra-nos o êxito, de alguma forma, do povo de Israel. Ele estava condicionado a uma relação de obediência com Deus. Portanto, este livro vai revelar-nos exatamente isso. Se o povo fosse obediente a Deus, então eles teriam êxito nas suas intenções, naquilo que realizavam.
A quebra dessa relação, devida principalmente a práticas de idolatria, implicava então num castigo de Deus, numa orientação de Deus para que o povo se arrependesse. Porém, quando o povo voltava novamente para Deus, os juízes, os libertadores, eles eram movidos então pelo poder de Deus e restabeleciam a paz à nação de Israel. E era exatamente isso que acontecia. Israel então voltava-se para Deus e era realmente uma nação abençoada. E é por isso que aqui vamos encontrar neste livro de Juízes, no capítulo 1, vamos ver o povo se afastando de Deus em algumas circunstâncias, se voltando para Deus noutra, Deus abençoando e Deus chamando a atenção da nação noutros momentos. Então, voltando a ler desde o início, este texto diz assim: após a morte de Josué, os israelitas consultaram o Senhor perguntando-lhe: qual das nossas tribos há de ir à frente para combater os cananeus? O Senhor respondeu: Judá irá à frente, e eu entrego-lhe a terra aos seus inimigos. Então os das tribos de Judá propuseram aos da tribo de Simeão: vamos juntos atacar os cananeus e conquistar o território que coube à nossa tribo. E depois ajudamo-vos igualmente a conquistar o vosso. E os de Simeão aceitaram. Então vemos aqui uma primeira aliança que a tribo de Judá faz com a tribo de Simeão, para no sentido de ocuparem a terra que Deus já havia prometido. Assim, Judá e Simeão foram juntos para a guerra, e o Senhor concedeu-lhes a vitória sobre os cananeus e os perezeus, derrotando-os 10.000 homens em Bezeque. Deus deu então a vitória mais uma vez à nação de Israel. Deus deu-lhes a vitória, os encheu de coragem, de determinação, levou-os realmente a alcançar mais um espaço naquele território que Deus havia prometido. Mas agora chegamos a Juízes 1, verso 8, e diz assim a palavra de Deus ainda: os homens de Judá, então, atacaram e conquistaram Jerusalém, mataram à espada os seus habitantes e incendiaram a cidade. Em seguida, continuaram a guerra contra os cananeus nos montes do Negev e na planície. Também atacaram os cananeus na cidade de Hebron, que antes se chamava Kiriat Arba, e derrotaram Shecshai, Aiman e Talmai. A seguir dirigiram-se à cidade de Debir, que antes se chamava Kiriat Sefer. Um deles, chamado Caleb, disse: prometo a minha filha em casamento àquele que conseguir conquistar Kiriat Sefer. Otniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade e Caleb deu-lhe em casamento a sua filha Axa. Vemos aqui que Caleb era um daqueles que, ainda em jovem, havia espiado a terra com Josué. E ele ainda estava cheio de energia para continuar a receber as promessas de Deus. E mesmo assim, ele estava naquela batalha e ofereceu a sua filha a quem poderia conquistar aquela cidade. E Otniel aceitou o desafio e conquistou realmente aquela cidade e pôde então fazer parte da família de Caleb. Caleb era realmente um homem cheio de fé e que manteve a sua fé firme até ao final da sua vida. O verso 21 ainda diz: contudo, a tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus de Jerusalém e eles vivem ali com os de Benjamim até agora. Vemos que em muitas situações isto aconteceu. Conquistavam o território, mas não expulsavam os inimigos. E por isso os inimigos iam mantendo as suas práticas e influenciando a nação de Israel. O verso 27 ainda nos diz: a tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Shan, Tanak, Dor, Giblam e Megido, nas localidades vizinhas de cada uma delas, e os cananeus continuaram a viver nessas cidades. A tribo de Efraim não expulsou os habitantes de Gezer, mas deixou-os continuar a viver no seu meio. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Kitron nem de Nalal. Os cananeus continuaram a viver ali, embora tivessem de pagar tributo. E o texto bíblico continua a dizer o que as tribos permitiram que acontecesse no seu meio. Em vez de expulsarem realmente os povos que ali estavam à sua volta, os mantiveram perto de si. O capítulo 2 ainda nos diz no verso 1: o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: tirei-vos do Egito e trouxe-vos à terra que prometi aos vossos antepassados. Disse-vos que da minha parte jamais quebraria a minha aliança para convosco. O que vos peço é que da vossa não façam aliança alguma com os habitantes desta terra. Peço ainda que deitem abaixo os seus altares,
Mas vocês não fizeram o que eu disse. Pelo contrário. Por isso declaro que não expulsarei estes povos dos vossos meios. Ele e os seus deuses serão uma armadilha para vocês. Vemos que o povo estava numa atitude de permissão, de permissividade, e permitia que as coisas assim acontecessem no seu meio. E por essa razão, então, Deus permite que aqueles povos continuem ali para ensinar algumas lições à nação de Israel. Mas Deus não ficou indiferente ao seu povo. Ele levantou juízes que governassem o seu povo nas alturas mesmo assim de mais dificuldade. E o verso 16 deste capítulo 2 do livro de Juízes diz: Então o Senhor deu juízes que os libertaram dos salteadores. Este era o cenário que acontecia com frequência na nação de Israel. O povo então se afastava de Deus, pecava. Deus permitia que acontecesse que outros povos invadissem a nação de Israel. Mas como nós vemos no capítulo 3, no verso 9, então os israelitas clamavam ao Senhor e ele enviou-lhes um libertador. Chamava-se Otniel e era filho do irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor estava com ele e estabeleceu-o como juiz. Otniel entrou em guerra e o Senhor deu-lhe a vitória sobre o rei da Mesopotâmia. Depois houve paz durante 40 anos, até à morte de Otniel. Este era então o primeiro cenário que se iria repetir muitas vezes. A nação de Israel, sempre que estava bem, que estava segura e que tinha um juiz, caminhava nos caminhos de Deus, andava por aquilo que era a vontade de Deus. Mas quando morria esse juiz, o povo se esquecia da palavra de Deus, deixava de praticar a vontade de Deus e se afastava. E Deus, como Pai querido, corrigia aquela nação, chamava-lhe a atenção de uma forma bastante clara para que eles percebessem que não deveriam de se afastar dos caminhos de Deus. E isto era algo que acontecia quase de uma forma cíclica, o povo de Israel se esquecer do seu Deus. No fundo, Israel não é muito diferente de cada um de nós. Muitas vezes estamos bem, caminhamos, Deus nos abençoa e nós nos esquecemos de glorificar e de louvar a Deus. Quando as coisas então correm mal, nos lembramos e nos voltamos para Deus, oramos, buscamos a vontade de Deus. Deus quer ter uma relação consigo que não seja baseada numa atitude de medo, mas que seja baseada numa relação de amor. Decida hoje entregar toda a sua vida nas mãos de Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.